Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos no nosso momento, eu e o Rafael Crescicalite, numa ressaca moral de pós-congresso, né? Aquele cansaço mental que a gente fica depois de uma semana muito intensa. E aliás, um congresso que repercutiu muito bem, eu gostei muito de tudo que a gente discutiu, de que a gente apresentou aqui, né? Então, muito feliz. Rafael Crescicalite, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu acho que a gente tem que instituir, assim, a cada um ou dois episódios a gente faz o nosso aqui. E a gente discute Exato. os assuntos que a gente quer também, né? Exato. É o momento que a gente pode falar. Eu falo que eu até fico desconfortável quando eu sou entrevistado, né? Porque é mais fácil ser o moderador do que realmente ser o convidado para falar das coisas, né? Que, aliás, a Sim. moderação é o tema de hoje, de alguma certa forma, né, Rafael? É Onde um a dos, gente. Oi? é um dos temas de hoje, é isso Um aí. dos temas de hoje, exatamente. Bom, então, como eu estava falando, né, a gente estava na semana do congresso, o congresso do Fisiortopedia, que fazia um tempinho que a gente não fazia, mas ele marca um momento da gente abrir novas turmas, chamar mais pessoas, fazer pessoas conhecerem todo o nosso trabalho aí, mas principalmente conseguir divulgar a qualidade do que a gente tem aqui para proporcionar com os nossos professores, com as atualizações, mas principalmente de facilitar a questão da prática clínica, né? Então, dessa vez a gente fez uma grande mescla aí em relação a questão da teoria de uma forma muito breve e depois em cima de casos clínicos a gente conseguiu construir uma grande discussão, um grande raciocínio e o formato foi muito elogiado. Acho que o pessoal, a gente teve a oportunidade de discutir pontos mais específicos da reabilitação que não necessariamente a gente vai ver diretamente isso no paper, mas isso pode ser discutido quando a gente está dentro de um caso, né? Mostrar que realmente o que está na teoria é uma coisa, como ele é visto na prática, e eu acho que a conversa de hoje também tem uma grande relação com isso, né? Mas por uma via um pouco mais metodológica, podemos dizer, e em cima disso a gente tem dois papers aí que Rafael Crescicalite comandou, liderou para que esses papers possam ser publicados, né? Então isso vai ser bem interessante. Rafa, por favor, vamos aproveitar que estamos só nós, conversar um pouco mais sobre as coisas. A gente pode começar com aquele jabá das pós-graduações, já que o congresso marca o início das novas turmas, né? Boa. Nós estamos, de novo, né, para quem está escutando esse episódio, né, porque ele está sendo lançado, estamos em junho, aí abrindo as nossas turmas, na verdade, de pós-graduação, tanto da pós-graduação de ortopedia e traumatologia, quanto a especialização em dor para fisioterapeutas, agora das turmas do segundo semestre. Lembrando, são cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC, com uma metodologia que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos, com apoio de todo o nosso corpo de professores, e sobre a brilhante liderança da nossa, eu diria, líder pedagógica, por assim dizer, a professora Ana Maria Siriani, onde a gente tenta trazer o que tem de mais moderno em termos de reabilitação nessas áreas específicas, né? O Foucault é o coordenador da especialização da pós-graduação em ortopedia e traumatologia, eu sou o coordenador da especialização em dor, e a gente tentou montar realmente conteúdos, né, que tanto eu quanto o Foucault, que damos aula há muito tempo em pós-graduações pelo Brasil todo, a gente via que eram falhas, na verdade, ou pontos mal endereçados por cursos como esse. Cursos muito direcionados com um objetivo muito claro, fazer com que o fisioterapeuta que curse cada um dos cursos saia não só super atualizado, mas capaz de consumir ciência sozinho, tendo autonomia para fazer isso. Eu acho que essa é a nossa assinatura, por assim dizer, né? Construir a autonomia do profissional. É, um, né, trabalhar também essa parte de soft skills que a gente percebe que é importante. É uma novidade das nossas pós-graduações também, módulos voltados para soft skill, lifelong learning, empreendedorismo, e também conseguir fazer com que os fisioterapeutas consigam avaliar e tratar qualquer tipo de condição vinculada a esses assuntos, né? Então, quem tiver interesse em saber mais, em ter mais informações sobre essas pós-graduações, pode entrar no nosso site, pode entrar em contato com a gente através das mídias sociais.
e a gente vai, né, vocês vão encontrar mais informações ali, tanto de conteúdo programático, professores e como que funciona cada curso. Muito bom. E hoje a gente vai conversar, eu vou pedir para o Rafa dar uma introduzida, né? Acho que toda vez que a gente discute, a gente está cada vez mais tentando melhorar algumas questões pedagógicas, mas eu acho que de começar a tornar mais tangível o que a gente fala, que parece teórico, mas quando a gente vê na prática, ele tem uma outra cara, uma outra roupagem, né? Então, a gente já gravou um episódio sobre plausibilidade biológica, que eu acho que é um bom início dessa conversa, onde muitas vezes a gente fica confundindo o que é mecanismo, o que é o real efeito, né? Efetividade, afins. E hoje a gente vai fazer algumas conversas complementares, que é entender como que as coisas funcionam, para quem que ela funciona, se a gente consegue generalizar tudo isso sempre, né? Então, eu acho que a percepção do paciente também é uma das coisas que acabam confundindo, né? Então, tem todo um efeito de todos os confundidores, mas o tema principal hoje, de um termo mais técnico, seria a mediação e a moderação dos efeitos das técnicas, né? E por causa disso, o Rafael tem um paper excelente que acabou de ser publicado e eu ainda não li ele, Rafael Criscalete, peço desculpas. E um outro paper que a gente escreveu, e o editorial que tem, saiu o ano passado, se não me engano, já me perdi que tempo que a gente está, mas acho que foi o ano passado. Foi Então, ano passado. Rafa, já que você foi o cara que liderou tudo isso, explique um pouquinho pra gente qual que é esse background desses assuntos, né? Então, por favor. Legal. Eu acho que, dando até um passo atrás e conceitualizando, né, o que a gente já falou em outros episódios sobre prática baseada em evidência, eu vou partir do pressuposto que todos aqui entendem o motivo, a necessidade de a gente se basear em estudos clínicos randomizados para poder propor intervenções, né? Eu gosto de usar a analogia de que ninguém tem bola de cristal aqui, né? Se tiver, falem com a gente no privado, a gente quer umas indicações de números para a Mega Sena, mas ninguém consegue prever o futuro, de forma que, quando um paciente está na sua frente, não dá para ter ideia do que vai acontecer com ele daqui uma semana, um mês, 3 meses ou um ano. Então, como a gente não tem bola de cristal, a única forma que hoje nós conhecemos de conseguir talvez tomar alguma decisão melhor para esse paciente, seja entender o que na média tende a acontecer com ele, ou com pessoas como ele, para que assim a gente possa tomar uma decisão que na média vai, né, ser acertada, que na média vai falar sobre um prognóstico bom. E quando a gente fala de intervenções, o tipo de estudo que a gente usa para entender isso são os ensaios clínicos randomizados. Poxa, se eu submeto essa população a uma determinada intervenção, na média, pessoas como essa pessoa que eu estou na minha frente melhoram tanto. Então, talvez esse seja um bom caminho. Então, o ensaio clínico randomizado ele vai trazer para a gente o conceito de eficácia, né? E antes da gente seguir para o assunto, é um ponto importante falar isso, porque a filosofia da saúde ou da prática baseada em evidência, ela se baseia na ideia de nós não entregarmos ou não agirmos até que a gente tenha evidências claras de que agir é melhor do que não agir. Por que isso? De forma análoga à filosofia do direito, né, onde uma pessoa é inocente até que se prove o contrário, o que a gente está assumindo? Que vão existir pessoas sempre culpadas que vão ser inocentadas e inocentes que vão ser culpadas. Mas quando você estabelece que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, você está falando que eu prefiro, na verdade, não culpar o inocente injustamente, do que favorecer, né, ou dificultar que o inocente seja culpado, do que, na verdade, falar que um culpado é inocente. Então, é uma decisão filosófica. E na saúde, por que a gente tem essa filosofia de agir, a não ser que a gente tenha, não agir, aliás, a não ser que você tenha evidências de que agir é melhor do que não agir? Porque, primeiro, tem dados mostrando que 98% das hipóteses clínicas, aquelas que são testadas, né, a ideia de intervenções para serem testadas, não se comprovam. Ou seja, não funcionam, não viram intervenções que são eficazes. E saiu uma Cochrane Review há 2 meses atrás, mostrando que 93% das análises Cochrane não encontram resultado. Uhum. Ou seja, tem muito mais probabilidade de uma intervenção proposta, independente da explicação do mecanismo proposto, tem muito mais probabilidade de uma intervenção não funcionar do que funcionar. Então, é por isso que a gente assume que a gente não deve agir até que se prove o contrário. Mas, então, digamos que nós estejamos falando de intervenções
cuja eficácia já foi comprovada. Então, nós temos ensaios clínicos mostrando que, independente de todos os confundidores, como história natural, regressão à média, efeito placebo, uma intervenção ela é mais eficiente do que a outra, gera mais resultado do que a outra. Qual que é a maior confusão que eu acho? A gente pode debater um pouco sobre isso, Fulco. Como boa parte dos métodos da fisioterapia, não só da fisio, de outras áreas, das técnicas, dos conceitos, se baseiam numa explicação para explicar como as coisas funcionam, né? Todo conceito tem uma explicação de como as coisas funcionam. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas assumem que uma intervenção que é testada e é eficaz, automaticamente a explicação por trás dela é verdade. Uhum. Por exemplo, né? A estabilização segmentar. Quando você compara exercícios de core e estabilização segmentar com abordagens passivas ou com nada, ela é melhor do que nada ou abordagens passivas. Mas isso não quer dizer que o atraso de músculos profundos ou a fraqueza seja a causa da dor no paciente com dor de coluna ou que a intervenção melhora esse paciente porque ela muda isso. Uhum. Não é sobre isso que a gente está falando. Não é isso que o ensaio clínico está mostrando. O ensaio clínico está mostrando que, quando você compara banana com maçã, banana é ou não é melhor, por exemplo, Uhum. naquele contexto, para aquele desfecho. Então, vamos partir desse ponto, acho que a gente pode partir disso, da ideia de que, olha, a gente está partindo do entendimento que todos têm do que é eficácia, do motivo pelo qual nós temos que nos basear no conceito de eficácia para tomar decisões, e que a gente vai discutir agora é que eficácia não é a mesma coisa que a explicação de como as abordagens funcionam, e nem para quem elas funcionam. Uhum. Eu acho muito interessante isso, né, Rafa? Porque quando a gente discute essas questões, parece que, no geral, né, acho que até falando de um cenário, a gente tem uma grande tendência a ficar discutindo e tem esse movimento de você bater nas técnicas se elas funcionam ou não, né? E aí essa discussão acaba ficando vazia e parece que a gente só quer bater em técnicas que são populares e afins, né? Só que quando a gente começa a trazer para essa discussão, é como você falou, né? Dentro da Cochrane Review, a gente percebe que mesmo diversas coisas que a gente faz, que a gente considerava ser baseada em evidência, não é tão eficaz assim, e no geral o tamanho do efeito não é também tão grande, né? E, então, assim, fica aquela dúvida se aquele resultado e aquele acréscimo que aquela intervenção fez, né, em relação ao paciente, realmente é válido e clinicamente relevante. Então, dentro desse processo, para a gente até saber se a gente está atirando num alvo específico e está indo por aquele caminho que a gente diz estar indo, né? Eu acho que entra os estudos de mediação e moderação, porque dependendo de como a gente observar as coisas, a gente tem que entender que aquilo pode ser um impeditivo de alguma coisa realmente funcionar ou realmente um facilitador daquilo estar indo para aquela direção, né? Então entender que a gente talvez esteja conversando do meio do caminho, do trajeto das coisas estarem funcionando, né? Porque a gente sai da discussão da plausibilidade biológica, se faz sentido ou não, porque senão a gente vai ficar reforçando a questão da técnica em si, e o mecanismo de funcionamento acaba indo para os outros lados, né? E eu acho que é importante você contextualizar, Rafa, na parte do teu doutorado, é uma coisa que é bem interessante desse paper, que como que foi a parte da busca, se a literatura realmente é robusta disso, né? Porque a gente não necessariamente tem essa do que a gente está conversando hoje, a gente não tem para tudo, mas a gente tem mais coisas do que a gente imagina, né? Então acho que é legal falar um pouquinho do que você achou, e toda vez que você vê uma palavra de mediator ou moderator, eu sempre mandava para o Rafa, né? Em relação porque realmente tem muito mais literatura do que a gente acredita, mas são análises mais complexas e também um pouco mais difícil da gente interpretar para colocar diretamente isso na prática clínica. Eu acho que para a gente entender os conceitos de mediação e moderação, tem que dar de novo um passo para trás e voltar da onde vêm essas análises, né, que são dos Uhum. próprios ensaios clínicos. Se você pega um ensaio clínico com 50 pessoas por grupo, o pesquisador e nós não deveríamos estar interessados nas 50 pessoas que estão naquele trabalho. Porque a gente não precisa de uma análise estatística para entender o que aconteceu com elas. É só você olhar o que aconteceu. Ah, diminuiu tantos pontos. Legal, pronto, diminuiu tantos pontos. O que acontece é que os papers eles não estão interessados no que acontece com aquele grupo de pessoas. Eles estão sempre tentando extrapolar, fazer uma inferência estatística, porque aconteceria o que acontece no caso de você repetir aquele estudo para uma população de pessoas parecida com aquela.
É isso Uhum. que o método estatístico faz. Então, ele parte da ideia do grupo para conseguir fazer essas inferências. E isso tem algumas repercussões no que a gente vai falar agora. Então, por exemplo, no entendimento de para quem ou como algo funciona, né? Quando a gente vai falar de moderação, então, pensem assim, a gente está falando de um grupo de pessoas grande o suficiente para ser homogêneo, para ser parecido. Então, apesar das diferenças das pessoas individuais entre cada indivíduo, você está juntando um grupo para anular um pouco essas diferenças. Aí você divide esse grupo maior em dois grupos, que são iguais no começo, e Uhum. submete os grupos a intervenções diferentes. O que você quer ver? Bom, será que essa intervenção que eu estou testando, ela faz com que o mesmo grupo se diferencie ou continue igual? É isso que você está Uhum. vendo. E E aí, o que só acontece? lembrando, Rafa, só um detalhe que eu acho que é importante lembrar que quanto maior o número de pessoas que a gente tiver, maior a chance dessa homogeneidade, entre aspas, acontecer, né? Por isso que a gente precisa de Ns representativos dentro da população que a gente quer estudar, e se a gente estiver falando de alguma questão observacional ou ensaio clínico, que aquilo realmente represente o que a gente gostaria de verificar, né? Perfeito. E também por poder, né? Muitas vezes, quando você faz essa inferência estatística, você quer identificar um efeito que, se ele for muito pequeno, você precisa de muita gente para conseguir perceber que ele acontece, dado que ele existe, né? Se você tiver pouca gente, pode ser que tenha até uma diferença entre grupos, por exemplo, mas você não consiga perceber com o método estatístico porque você não tem gente suficiente. Mas, voltando à ideia do grupo, né? Então, o que a gente quer saber no ensaio clínico? A gente quer saber se, olha, na média, se as pessoas, por exemplo, melhoram mais de um desfecho do que outro quando você compara, né, dois grupos. Então, assim, o grupo que era igual, ele fica diferente? Respondendo de forma simples, é isso que a gente quer saber. Só que isso é uma diferença média. Então, o que você está falando vão ter pessoas nos dois grupos que melhoraram um pouco, pessoas que pioraram, pessoas que não mudou nada, pessoas que melhoraram muito, e você está vendo na média o que acontece. Agora, como que você tira essa informação da média para falar do seu paciente? Porque você está com um paciente, você não está com um paciente médio, não existe um paciente médio, você está com o seu João, com a dona Maria na sua frente. Como é que você tenta entender se o seu João ou a dona Maria tem mais ou menos chance de se beneficiar daquela intervenção, dado que essa intervenção funciona? Isso a gente chama de moderação. O que é a moderação? É a tentativa de responder para quem aquela intervenção tende a funcionar mais. Então, às vezes, a gente tem vários trabalhos que estão mostrando algumas coisas interessantes sobre moderação. Por exemplo, tem algumas revisões temáticas mostrando que a presença de crenças limitantes com relação à dor e fatores relacionados à medo e evitação são moderadores de efeito de intervenções baseadas em exercício. De forma que pessoas que têm muitas crenças limitantes e muito medo têm menos chance de obter melhora clínica ao serem submetidos a uma abordagem que comprovadamente funciona. Tem alguns trabalhos com expectativa de melhora também, que mostram que pacientes com baixa expectativa de melhora têm menos probabilidade de obter melhora daquela intervenção. No caso, né, do ombro, por exemplo, que é um que eu li recentemente, então, quando você pega um paciente com dor no ombro, crônica, seja submetido a uma intervenção de estabilização da escápula, de exercícios que envolvem a cintura escapular e o membro superior. Quando a pessoa tem uma baixa expectativa de melhora, ela tem menos chance de obter a melhora clínica com aquela intervenção. Isso é um moderador, a gente chama de Uhum. moderador, e os bons moderadores, na verdade, os moderadores úteis, são aqueles que são extraídos, no caso das intervenções, de ensaios clínicos randomizados. A gente Uhum. tem que entender, de fato, interações nas análises para entender assim, olha, quais os fatores que mudam a chance daquele efeito acontecer, para mais ou Sim. para menos. Né? Então, E esse é o moderador. é importante lembrar que o moderador tem esse poder de mudar a direção, né, para positivo ou para negativo. Então, não é certo falar uma correlação inversa, mas é só para exemplificar essa questão, né, dessa variável poder interferir e mudar a direção, se aquilo pode influenciar bem ou mal. Eu sempre gosto de dar de exemplo, né, como se você pega, você faz uma terapia, faz uma intervenção, o paciente tem um efeito observado, percebido de certa forma positivo num dia, e vamos pensar que a gente está falando da depressão, o mood da pessoa ser um fator moderador, e ele está num mood específico. Se numa sessão seguinte ele tiver com uma alteração ou uma diminuição em relação à parte dessa depressão, humor, esse efeito pode mudar e na sessão seguinte ele pode ter outro efeito. Né? Então, isso é uma questão de entendimento do que é uma moderação, ou seja, uma variável que pode facilitar acontecer um evento
ou não acontecer o evento, ou melhor, a resposta ao tratamento, porque a gente sempre está falando desse meio do caminho, certo? Então, explicando por que que várias vezes você pode fazer a mesma intervenção na mesma pessoa em sessões seguintes e ter efeitos diferentes que esse paciente está dando de resposta para você. Eu acho que é importante fazer uma distinção na moderação, que ela gera muita confusão, na verdade, entre moderação, mediação e outros fenômenos, né? Porque mediação e moderação fazem parte da resposta causal de uma intervenção. Sim, Elas influenciam no tamanho de efeito e em como ele acontece. O que é diferente, por exemplo, de um fator de risco. O isso. fator de risco não necessariamente ele tem uma relação causal. Eu vou dar um exemplo. O número de televisões na casa de um paciente, de uma pessoa, ele é um preditor de desfechos negativos em saúde. Uhum. Isso não quer dizer que se eu, num raciocínio contrafactual, aumentar o número de televisões, fazer um programa nacional de aumento do número de televisões, que a gente vai mudar o status de saúde da população. Mas que esse dado, ele carrega em si informações de várias coisas que a gente não consegue identificar o que são, mas que estão ou predizem o que tem de acontecer. Isso não é causal. A moderação, ela entra nisso, assim, ela interage com a intervenção, nesse exemplo que a gente está dando. Uhum. Tá? Então, acho que é interessante fazer essa distinção para não falar, mas tal coisa é fator de risco para lesão, ou para prognóstico ruim, ou para não melhorar. Fator de risco é uma coisa, preditor, fator de risco é uma coisa, e moderador é outra coisa. Perfeito, perfeito. E aí, no caso, né, vamos ir para a mediação, né? A mediação, ela não tem esse poder de mudar a direção, a gente já sabe de certa forma, e a gente vai amplificar ou não, sabendo o caminho que aquilo foi feito. Então, nesse processo, você sabe que aquele efeito, por exemplo, a gente sabe que a atividade física é bom para a dor, né? Então, a gente entende que a questão de você fazer atividade física já vai mediar o efeito, a gente só não sabe o tamanho de efeito que é onde que a gente vai começar a influenciar em relação a isso, tá? Mas acho que você pode voltar para a questão da literatura, Rafa, porque realmente é o que a gente tem visto e talvez a gente tenha incentivado diversas pessoas, e o Rafa tá ajudando muitos colegas nossos, de pegar os ensaios clínicos, né, que o pessoal fez, observar um pouco as análises e as variáveis que foram coletadas para entender o que realmente mediou, moderou o efeito encontrado dentro dos ensaios clínicos, né, Rafa? Então, acho que isso que é importante entender. Onde que você está atuando nisso, né? Como que você está fazendo essas análises? Qual que é o raciocínio, além do que a gente já conversou agora? E o que que você já encontrou na literatura com a sua revisão sistemática? Legal. Eu acho que, até para balizar o pessoal antes de eu falar da literatura, né, a gente definiu o que era moderação, e o que é a mediação. Como o Foucault falou, digamos que o ensaio clínico já mostrou que existe efeito, ou não, que não existe efeito. Isso está batido. A mediação, ela tenta explicar como uma intervenção que houve efeito comprovado funciona, através do que essa intervenção gerou aquele efeito, ou através do que, o que não aconteceu para o efeito não acontecer. Então, ela pode ter essas duas vertentes, né? Essas duas funções. É, na verdade, a literatura, ela, nessa parte de mecanismos de ação, a gente chama isso de inferência causal, essa área, ela é uma literatura que realmente, quando a gente olha, parece que não tem muita coisa, mas quando a gente vai ver na literatura, na verdade, tem bastante coisa. Qual que é um ponto importante? De novo, todas as intervenções, quaisquer que elas sejam, sempre partem de uma proposta conceitual e teórica, né? Então, como é que o fortalecimento vai ajudar pessoas com dor de coluna? Existe uma explicação que é dada do porquê que as pessoas têm dor de coluna e a relação disso com alguma coisa e como o fortalecimento vai atuar. Agora, o que a gente está discutindo aqui é que o fato do fortalecimento, exercícios de fortalecimento, serem eficazes para melhorar dor e função em dor de coluna, não quer dizer nem que a explicação do porquê que as pessoas precisam de fortalecimento está correta e nem como o fortalecimento vai ajudar também, a explicação necessariamente está correta. Quando a gente vai olhar a literatura de mediação, o que a gente percebe tem bastante trabalho. Eu fiz uma revisão sistemática bem ampla, estudando mecanismos de mediação, né, ou de mediação de efeito, para melhora de dor e função em pessoas com dor crônica como um todo, tanto primárias quanto secundárias. De abordagens relacionadas a exercício, abordagens cognitivo-comportamentais e também abordagens mente-corpo. Então, foi uma revisão de escopo bem aberto, que era realmente a ideia de tentar entender qual é o estado de conhecimento da literatura sobre isso. O que me impressionou é que a gente tem vários trabalhos estudando isso.
uma qualidade metodológica ruim ainda, no geral, eles não usam métodos adequados, mas, assim, tem um movimento forte que estuda isso, principalmente na psicologia, porque a psicologia, ela é uma área cujas intervenções partem de um conceitual teórico muito forte, um racional teórico muito forte. Então, ele já tem uma cultura de fazer mais análises de mediação e de moderação, mas a gente encontrou nessa revisão algumas coisas com relação a abordagens ativas, né, que a gente usa várias delas, inclusive. Fortalecimento, alongamento, né, o próprio CFT, por exemplo. Então, tem algumas abordagens que estão no nosso alçada, que tem alguns trabalhos já de mediação. E o que chama a atenção? O que chama a atenção do estado atual de conhecimento da literatura é que, na verdade, as nossas intervenções não parecem atuar através das explicações que foram dadas a elas. Então, quando você olha, por exemplo, para estabilização segmentar, só para dar um exemplo, tanto não parece, como a gente já falou no episódio do mito do core, né, que o atraso, ou falha, ou fraqueza da musculatura profunda é causa da dor lombar, quanto o que a literatura tem mostrado de mediação é que, aparentemente, as intervenções que focam nisso melhoram dor e função, mas não porque mudam isso. Quando você vai olhar para fortalecimento, tem alguns estudos interessantes mostrando, por exemplo, que apesar de dor, por exemplo, fortalecimento de pessoas com dor patelofemoral crônica, fortalecimento proximal, ser mais eficaz do que fortalecer só o quadríceps, o ganho de força e a mudança do padrão de movimento não parecem ser fatores relevantes para os pacientes melhorarem dor e função. Ou seja, a gente já sabia que a dor era uma experiência multidimensional e vários dos fatores que estavam influenciando, né, é realmente uma interação complexa de vários fatores. Mas ainda, o clínico, o pesquisador, tem uma ideia de terapias, de que as intervenções elas atuam por um caminho só. Então, quando você olha o senso comum e a proposta declarada nos ensaios clínicos, o que está claro é o entendimento de que a abordagem de fortalecimento atua ganhando força, que a abordagem de mobilização atua melhorando mobilidade articular. E o que a literatura mostra essa literatura de mediação, ela mostra que as nossas intervenções que funcionam não funcionam pelas coisas que são propostas. Então, o fortalecimento não funciona porque ganha força, como a gente falou, o alongamento não funciona porque ganha mobilidade, né, para dor e função. Outro ponto, que as intervenções, elas atuam de forma multidimensional. Então, faz sentido a gente pensar que se a dor é multidimensional, e a incapacidade da dor é multidimensional também, associada à dor, que as intervenções que são eficazes para isso também vão atuar através de vários fatores, né? Então, aquele exercício de fortalecimento que você usou, que tem eficácia para dor de coluna, para melhorar dor e função, ele não vai só ajudar o paciente, por exemplo, a ganhar força, mesmo que isso não pareça ser um fator importante, mas ele vai ajudar modulando a via analgésica endógena desse paciente, ele vai ajudar tirando um pouco da hipersensibilidade à dor, ele vai aumentar um pouco da autoeficácia desse indivíduo com relação à crença que ele tem de controle sobre a situação, vai fazer a pessoa se movimentar e diminuir um pouco do medo, talvez, e de comportamento de evitação, vai ajudar o paciente a criar uma percepção menos ameaçadora sobre o que ele tem. Então, por mais que você esteja focado em entregar uma intervenção focada em ganhar força, essa intervenção está atuando através de vários outros caminhos. Então, essa é um outro entendimento que deu para entender vasculhando a literatura também. E é bem interessante, né? Toda a tua fala, eu imagino que deva confundir muita gente, né? Porque qual que é o cuidado que a gente precisa ter na nossa rotina clínica? A gente vai avaliar o paciente, a gente vai traçar um objetivo, a gente vai querer chegar com o paciente com a melhora funcional dele, diminuição de dor. Então a gente vai acabar tendo alguns alvos específicos, né? Então eu vou fazer exercícios de fortalecimento para tentar diminuir dor e aumentar a funcionalidade, por exemplo. Só que às vezes o exercício que eu propus e o que acontece com esse paciente, ele não necessariamente ganhou a força propriamente dita, então eu estou entendendo todo esse processo e mesmo assim o paciente melhorou. Então começa a ter essa confusão, porque ele parece que invalida o que você fez ou o teu raciocínio. E esse eu acho que é um raciocínio realmente mais evoluído, vamos dizer assim, porque ele é depois de entender se funcionou, eu vou tentar melhorar o raciocínio para entender qual o caminho que foi para chegar nessa melhora. Assim como o Rafa falou de outras variáveis, né?
Tem um ensaio clínico muito interessante, na real, um ensaio clínico não, um estudo interessante que é do espanhol. Ele fez esse ensaio clínico com prevenção de lesões na corrida lá na Holanda, no doutorado dele, e depois um primeiro trabalho que quem fez aqui no Brasil foi o Caio, foi em relação à parte de mediação para ver quais foram os fatores que realmente mudaram para essa prevenção dos corredores acontecerem, né? E o principal alvo, que era a mudança de comportamento, não necessariamente aconteceu como eles esperavam, né? Então essa direção da intervenção que ele abordou não fez a mudança esperada dentro desse processo, né? Fica à vontade, Rafa. Só para dar um exemplo, apoiado de trabalho, inclusive, né? Quando a gente pensa na reabilitação do complexo do ombro, eu acho que, assim, todos aqui podem estar de acordo, a gente tem um nível de evidência alto de que exercício, principalmente na região periescapular, é eficaz para menor dor e função. Perfeito. Agora, o que o clínico que propõe isso normalmente vai ter de background de raciocínio? Ele vai estar olhando para o movimento da escápula, ele vai estar prescrevendo exercícios focando muitas vezes em mudar isso. E o que a literatura está mostrando é que, na verdade, o exercício é eficaz, mas não porque a escápula muda seu movimento ou porque o paciente ganha força. E a gente rodou um estudo de mediação de um ensaio clínico do grupo, né, da professora Ana Maria, que foi encabeçado pela Harumi no doutorado dela, e a gente encontrou justamente isso. Esse trabalho não encontrou diferença, por exemplo, na estabilização de escápula versus outras modalidades de exercício, e a gente foi entender por que não houve diferença. E o que a gente entendeu e encontrou foi, não houve diferença porque, na verdade, nenhuma intervenção mudou força e nem padrão de movimento escapular. Isso não parecia ter relação com dor e função. Então, olha que maluco. O clínico estava prescrevendo uma intervenção eficaz, construiu um raciocínio clínico, mas baseado numa explicação do porquê que a paciente tem sintoma e como a intervenção funciona, que não era exatamente a mais adequada, né? E mesmo assim encontrou efeito, né? Então, acho que isso que o Foucault está falando é um raciocínio um pouco mais profundo de entender como aplicar esse conhecimento de mecanismo na prática clínica. Que não invalida, se você estava prescrevendo exercício de estabilização escapular, você estava usando a melhor evidência disponível para essa população. Não invalida a tua escolha, né, isso. Mas o que esse conhecimento está invalidando? Nem está invalidando, ele está modificando. É o nosso entendimento, Moderando. empoderando, perfeito. É o nosso entendimento do que nós temos que olhar ao avaliar um paciente, porque hoje a gente começa a entender, tirando a lupa só da biomecânica, que existem outros moderadores de efeito, além daqueles que a gente imaginava. Olha, a gente falou de expectativa de melhora, crença limitante, medo. São moderadores que o raciocínio cinesiopatológico nunca ia olhar, porque ele ia estar focado só na estrutura e no padrão de movimento. Então, a gente consegue entender que existem outros moderadores de efeito que podem influenciar na chance do seu paciente melhorar com aquela intervenção e que essas intervenções parecem funcionar através de outros caminhos que não exatamente aqueles que a gente pensava, o que abre algumas portas para a gente. Tem até um editorial muito legal que saiu do Jeremy News, na JSPT recentemente, onde ele fala assim, está na hora da gente mudar o conselho de temos que fortalecer o ombro. Uhum. Que ele traz, a mensagem do editorial ele traz que, apesar de 43% dos pacientes com dor crônica no ombro terem uma diminuição de força muscular, o ganho de força não é necessário para eles melhorarem dor e função. De forma que, quando você entende que isso não é o principal fator associado ao efeito, à mediação do efeito, você pode usar o quê? Outras abordagens de movimento, que não só o fortalecimento, para estimular esse paciente. Você não precisa botar carga necessariamente. Né? E aí você ganha à luz abordagens de exercícios com focos em exposição, a ideia de conseguir trabalhar a ressignificação, né, do que é o movimento para aquele indivíduo. Então, você tira o foco em fortalecer e entende que, olha, é um movimento. É um movimento que está gerando esse efeito. E fortalecer é uma opção, mas não é a única. Então, Uhum. eu acho, por isso que eu concordo com você, Foucault, eu acho que é um passo a mais. Após você entender que existe efeito e que você vai escolher aquela intervenção, você conseguir estruturar o teu raciocínio usando a melhor evidência disponível de mecanismo para saber como e para quem você vai escolher algumas intervenções e outras não. Perfeito. Eu vou fazer um raciocínio aqui, se me corrija se estiver equivocado em alguma coisa, Rafa. Mas o que eu acho interessante para o clínico não ficar perdido nesse processo, tá? Então vamos pensar que quando a gente elabora um tratamento, a gente pensa nessa avaliação do paciente, nos achados clínicos que a gente tem,
no que a gente gostaria de modificar, o que a gente gostaria de ganhar, para onde que a gente precisa chegar. Então a gente tem todo um trajeto aqui, né? Só que começa a fazer o treino de pensar assim, quais outras variáveis poderiam interferir diretamente nessa melhora do paciente também. Porque se eu fico num raciocínio muito linear, que o paciente está fraco, eu vou ganhar força e ele vai melhorar, aí você começa a deixar tudo isso vazio. Então vamos pensar, tudo bem, você pode escolher um exercício com foco em fortalecimento, isso não é o problema. Você vai lá e fala assim, mas o que um exercício faz além de ganhar força? Então ele pode quebrar uma expectativa em relação ao movimento que costumava gerar dor, ele pode ganhar uma confiança de algum movimento que ele está acontecendo, pode mexer na crença dele relacionado a algum prognóstico relacionado a tecido, por exemplo. Então eu começo a listar diversas sequências de porquês que essa pessoa pode melhorar através desse exercício, além do fortalecimento. Porque eu começo talvez a expandir a forma que eu enxergo as intervenções e dependendo do que você pode observar nesse paciente, você começa a potencializar o que você oferece para ele. Se você está falando que esse ganho de confiança pode ajudar junto do fortalecimento, eu saio de um raciocínio de um único alvo, eu tenho vários alvos, né? Assim como a gente falou na intervenção relacionada a estilo de vida no podcast passado, a gente está expandindo a quantidade de intervenções em relação à quantidade de variáveis. Porque eu sei que o cara se movimentando mais, exercitando melhor, ele pode naturalmente ter uma qualidade de vida melhorada, um sono melhorado. Então eu começo a expandir o efeito, o alvo, né? Eu vou ganhando mais desfechos relacionados a esse processo. Na real, nem seria desfecho a palavra, né? Mas seria em relação a variáveis que eu posso modificar para chegar no desfecho final, que seria essa melhora do paciente, né, Rafa? Eu acho que ser um clínico é um trabalho de artesanato, né? Você vai ter que tirar um dado populacional, um dado do que na média acontece em pessoas como aquela pessoa que está na tua frente, e aí você vai ter que, de alguma forma, tentar propor um caminho, um trajeto terapêutico que favoreça ela. Que, de novo, nós todos somos pagos, independente de onde a gente trabalha, para maximizar a chance do nosso paciente melhorar. E como ninguém tem bola de cristal, você vai ter que tentar fazer uma combinação que aumenta a chance, mas você nunca vai saber se ele vai melhorar ou não vai melhorar. Você vai se basear na melhor informação de prognóstico do que na média acontece com aquela pessoa, você vai se basear em informação de fatores de risco e preditores de incapacidade ou, né, de não melhora, de prognóstico ruim, para poder tomar algumas decisões. E você vai se basear no melhor conhecimento disponível para você fazer essa individualização. Eu acho que é Uhum. legal o que você falou, Foucault, porque eu vejo que esse conhecimento de mecanismo não só nos ajuda a entender, que a gente tem que tomar muito cuidado com a explicação que a gente dá. Então, por exemplo, quando a gente fala de terapia manual, hoje o que a gente entende é que a mobilização e a manipulação funcionam através de mecanismos parecidos, mecanismos, em grande parte, neurofisiológicos, em vários níveis, mas em grosso modo a nível medular, principalmente, mas também chegam em outros níveis do sistema nervoso. E é daí que vem fenômenos como, por exemplo, a interdependência regional. O paciente tem dor cervical, é o mesmo efeito manipular a cervical a torácica dele. E é o mesmo efeito mobilizar também. Então, porque o mecanismo é muito parecido. Entender esse mecanismo parecido me permite, por exemplo, individualizar a terapia no sentido de que um paciente que tem muita sensibilidade à dor, o paciente está com alodínia, hiperalgesia, somação temporal, quando você vai dando estímulo repetido, ele vai piorando a dor. Se o mecanismo é o mesmo, e eu tenho proficiência nas duas técnicas, ao invés de mobilizar, eu posso escolher manipular. Uhum. Porque nesse caso, na hora que eu individualizo para aquela pessoa, faz mais sentido uma do que a outra, conhecendo que o mecanismo é o mesmo, né? O mecanismo de ação é o mesmo. Em contrapartida, entender que esse mecanismo é assim que funciona a terapia manual, me permite, por exemplo, ao invés de dar uma explicação que vai gerar consequências no paciente, cognitivas, emocionais e comportamentais, por exemplo, falar que a dor dele vem porque a vértebra está fora do lugar e que a minha manipulação vai realinhar, ajustar isso. Isso vai gerar uma série de alterações no entendimento do que ele tem sobre a dor dele, nas respostas emocionais que ele vai ter quando ele tiver dor, em contextos que ele entende como ameaçadores, o que ele vai fazer em termos comportamentais para se proteger da dor. Então, ao invés de eu dar uma explicação dessa, eu poderia dar outra explicação, uma explicação que não gere esses efeitos deletérios. Então, num primeiro momento, eu vejo que esse conhecimento de mecanismo pode ajudar o clínico a tomar algumas decisões, às vezes, entre intervenções, porque uma
a mesma intervenção, ou intervenções diferentes com mecanismos parecidos, podem encaixar melhor uma hora ou outra, e também a gente tem que tomar esse cuidado com a explicação. Mas o ponto principal é, como a gente está falando de diferenças médias na população, de um ensaio clínico, a gente pode também tomar algumas decisões de escolher uma intervenção quando a gente entende que aquele paciente pode ser mais favorecido por ela. Se vocês olharem a literatura que compara terapia de exposição, que é uma terapia, né, que tem muita evidência para a melhora de disfunção, principalmente incapacidade em pacientes com dor crônica de coluna lombar. Mas quando você vê um estudo que compara exposição com exercícios gerais, você vai ver que não tem diferença entre as abordagens. O que isso quer dizer? Que as duas funcionam. Agora, mas tá, e como é que eu uso isso no meu paciente que está na minha frente? Eu tenho que escolher uma. Olha, se o seu paciente hoje, que a literatura nos sugere, é que se o seu paciente tiver muito medo de se movimentar, por mais que as duas intervenções, exercício e exposição, sejam igualmente eficazes na média, se você escolher a exposição no paciente que tem mais medo, você tem mais chance de gerar benefício clínico. Em contrapartida, as terapias de exercício parecem funcionar mais através da modulação da hipersensibilidade à dor. Quando o paciente tem muita hipersensibilidade à dor, alodina, hiperalgesia, às vezes processo de sensibilização central, uma incapacidade ou mau funcionamento da via analgésica endógena, abordagens de exercício parecem funcionar mais, ou funcionam através dessa via melhor. De forma que se você está vendo o seu paciente e ele tem muita hipersensibilidade à dor, ele tem muita alodina, tem sensibilização central, né, tem um funcionamento alterado da via endógena, talvez valha a pena você escolher uma abordagem baseada em exercício. Então, o conhecimento de mecanismo, eu acho que ele ajuda a gente a individualizar de fato, e acho que é legal o que você falou, Foucault, ajuda a gente a tirar a lupa e entender, olha, através de quais vias essa terapia pode funcionar, porque às vezes eu posso alavancar algumas mais do que outras, mas também eu acho que ele ajuda a gente a entender, de novo, quando eu tenho abordagens que funcionam pela mesma via, qual encaixa melhor, ajuda a gente a explicar melhor como elas funcionam, porque as explicações são problemáticas pra caramba, você pode falar até um pouco mais disso, né, na tua experiência com Qualis. E, de novo, ajuda você a escolher entre intervenções que, de fato, funcionam por vias diferentes, quando você entende que um paciente pode ser mais favorecido por uma do que por outra. Tem um exemplo que eu gosto de colocar, pensei aqui também, que acho que assim, né? Imagina numa situação onde a gente sabe que algumas variáveis podem influenciar num sucesso cirúrgico, por exemplo. Então, vamos pensar, o paciente tem precisa fazer uma cirurgia, então já é uma cirurgia letiva realmente bem selecionada, vamos pensar assim, e a gente pode entender que um fator psicossocial, por exemplo, pode ser um fator moderador para essa cirurgia. E vamos pensar que esse fator moderador, a gente tem que primeiro pensar, ele é modificável ou não? Então a gente pode pensar nessa questão também, porque o sucesso cirúrgico pode ter influência direta dessa variável que a gente pode avaliar se ela é modificável ou não para, primeiro, tratar essa questão que a gente pode lidar com esse paciente, para depois de um tempo escolher um timing mais adequado para essa cirurgia acontecer. Né? Nunca vi nenhum ensaio clínico realmente mexendo nessa variável moderadora, por exemplo, para um sucesso terapêutico, então é uma hipótese que eu estou levantando aqui de certa forma, mas é interessante a gente pensar nessa questão, né? Como a gente está falando de poder escolher algum timing de algum sucesso para aumentar a chance de alguma coisa acontecer, entender o quão modificável é a variável que a gente está colocando em jogo aqui para realmente influenciar e ter mais chances do sucesso terapêutico, cirúrgico, nesse caso do meu exemplo, podendo acontecer, né? E aí, em cima do que o Rafa falou, né, da questão dos estudos qualitativos, eu acho que tem muita questão dessa percepção do paciente durante toda a terapêutica. Então, a partir do momento que você está entregando uma intervenção, que você está fazendo alguma coisa, o paciente tem uma percepção sobre. Aquela percepção pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E isso pode, de certa forma, influenciar diretamente, né? Então, a gente pode potencializar tudo que a gente está oferecendo para o tratamento se a gente não ficar, talvez, preso numa única direção, né? Vamos pensar assim, e conseguir, de cima da fala do paciente, perceber aonde que você pode enfatizar mais essa parte da educação junto da intervenção que você está entregando, né? Então, você acaba combinando dois processos. E aí eu acho que é uma pergunta super interessante que você pode até fazer para o seu paciente ao final ou depois do objetivo alcançado, de certa forma, né? Por que ele acha que ele melhorou, né?
Então a gente pode ter uma pergunta mais simples que, né, seria um complemento de tudo isso que a gente está falando, para começar a entender um pouco melhor até se a tua entrega foi dentro do teu proposto, né? Então eu acho que isso não necessariamente tem a ver com a moderação direta, você não vai conseguir analisar naquele momento, no caso clínico, né? Mas eu acho que você já começa a aprofundar um pouco melhor toda essa percepção do paciente que pode realmente influenciar, né? E em cima de tudo que a gente está conversando, né, Rafa, eu acho que é bem importante, de novo, enfatizar que quando a gente está falando dessas variáveis e desses planejamentos que a gente está fazendo com o nosso paciente, a gente não consegue com a clínica bater o martelo do que a gente está falando sobre mediação e moderação, né? Então a gente está falando dos estudos e de análises mais robustas com um número grande. Então, cuidado, tudo isso que a gente está conversando está relacionado a estudos específicos, né? E não que na clínica você valide tudo que você está achando no artigo. Então, esse eu acho que é um cuidado altamente relevante que a gente precisa ter em consideração para realmente ser sensato na hora de interpretar o que o nosso paciente nos oferece. Eu acho que até para dar uma definição técnica, da mesma forma que a gente não consegue assumir que houve efeito de melhora de dor, função, qualquer coisa que seja, de uma semana para outra no consultório, porque tem vários fatores confundidores que podem ter acontecido, né? E o paciente melhorou além do que a gente fez. Esses efeitos, de novo, a gente só pode falar que algo é um mediador ou moderador quando essas análises são feitas a partir de ensaios clínicos de boa qualidade. Sim. Então, nosso editorial, né, que chama Choosing What Works for Whom, que é como escolher o que funciona para cada um, a gente descreveu um pouco disso. Quais são os cuidados que um clínico tem que tomar ao analisar pesquisas de mediação e moderação para poder levar isso em consideração. A principal delas é basear, na verdade, a análise em trabalhos feitos a partir de bons ensaios clínicos. Uhum. Mas, a partir daí, entender isso. A moderação é sempre uma interação, ou seja, o fato de alguma coisa, alguma característica da pessoa, algum fator que ela apresenta, que influencia no resultado obtido, né, para mais ou para menos, como o Foucault falou, enquanto a mediação diz respeito sempre a como uma abordagem funcionou, né? Através de quais variáveis uma abordagem funciona de fato. Né? E, de novo, não é qualquer trabalho que fala isso. Um trabalho transversal, com 10 pessoas com cada grupo, não é um trabalho de mecanismo de ação, de Nenhum intervenção. relato de caso, né? Tem um relato de caso, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui são estudos específicos feitos a partir de ensaios clínicos randomizados, né? E tem metodologias adequadas para fazer isso. Quem quiser ler um pouco mais sobre, nesse nosso editorial, a gente aprofunda essa discussão. Muito bom. Acho que deu papo aí, Rafa. Deu uma conversa boa. Eu Bom, não sei se... eu acho que a mensagem é isso, né? Putz, pode parecer uma coisa extremamente teórica, mas tem implicações práticas gigantescas, como a gente discutiu, e, e é importante, né, os clínicos se empoderarem disso, porque, para mim, entender isso bem está diretamente relacionado com a nossa capacidade de ser esse artesão, de conseguir olhar o que funciona na média e tentar individualizar uma conduta, ou conjunto de condutas que funcionam para aquele paciente que está à nossa frente. Uhum. E, enfim, eu acho que é uma discussão muito relevante. Total. A gente vai deixar esses dois artigos lá no grupo do Telegram, né? Ainda mais que são papers do Rafa, aí a gente precisa divulgar o trabalho dos amigos. E acho que foi um papo que a gente realmente provavelmente vai gerar mais dúvidas. Então fiquem super à vontade para vocês conseguirem deixar como comentários aqui, explicitar, tentar trazer mais exemplos, que eu acho que é um treino nosso que a gente sempre tenta fazer quando a gente aprofunda alguns assuntos, né? A gente entende que isso ele sai de um campo normal da nossa discussão clínica, mas ele é muito necessário para que a gente interprete melhor o que acontece na nossa frente com o nosso paciente. Então, em cima disso, acho que Rafa pode dar alguma palavra final, mas eu me sinto satisfeito dentro do que a gente conversou aí, de um assunto que faz tempo que a gente sempre fala, mas faltava um pouco de pauta, assim, de contexto, né? Mas acho que com as publicações do Rafa aí facilitaram bastante para a gente discutir esse tema. Eu acho que a mensagem final de novo, o nosso entendimento atual é de que, e, de novo, tem muita lenha para queimar, tá? Eu acho que a gente, esse campo tem que crescer muito, a qualidade do SUS ainda tem que melhorar bastante, mas pelo menos o entendimento que a gente pode ter hoje é de que, assim como, de novo, a dor é multidimensional, as intervenções também são.
Então, por mais que você esteja usando uma intervenção bottom-up, como terapia manual, o efeito dela vai ser através de vários fenômenos conjuntos, né? Não um só, como a gente pensava antes. Então, é sempre legal pensar que as intervenções funcionam, sempre vão ser multidimensionais e vão atuar através de vias que você nem estava pensando, como a gente Uhum. falou, psicossociais, através de expectativa e por aí vai. Muito bom. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a atenção de vocês. Fiquem à vontade de tirar dúvidas e perguntarem para a gente sobre qualquer coisa relacionada a esse assunto. Espero que a gente tenha sido claro. A gente tentou deixar mais palpável, mais tangível possível com os exemplos e os casos mais para a clínica, né? E pensar que esse tipo de análise realmente, eu acho que no mundo inteiro são poucas pessoas que realmente estudam muito a fundo isso, né? A gente tem alguns pesquisadores específicos, né? O Hopin Lee, o Stephen, né? Uma galerinha muito boa lá de fora. Mas aqui no Brasil a gente tem o Rafael Pracigalati, que estuda também. Então acho que é isso. Então, ó, lembrando e reforçando, a gente está com as inscrições da pós-graduação aberta, turma 4 de ortopedia e turma 2 de especialização em dor para fisioterapeutas, tá? A gente está muito feliz, em breve a gente está anunciando algumas coisas novas aí, mas já fiquem muito atentos. Rafa, então acho que é isso. Muito obrigado pelo papo, pela companhia É isso. e até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais. Valeu!